Eu vim aqui nas margens do Rio Caí, nessa pequena cidade em uma região conhecida como o Vale da Felicidade. Nesse lugar tem um importante prédio centenário que está recebendo um restauro. Eu vou te contar a trajetória e te mostrar um pouco do Seminário São José de Pareci Novo, em Destinos do Sul, onde eu te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Esse lugar é marcante, interessante, como eu te disse, imponente, e tem uma história que começa com a idealização dele lá por 1895. E quem propôs a criação desse seminário, a transferência de um seminário ou de uma casa de estudos que existia em São Sebastião do Caí para esse lugar, foi o padre Theodor Amsterdam, que tem uma história muito interessante, ele foi também um proponente da cooperativa, uma primeira cooperativa aqui do Rio Grande do Sul, onde hoje é Nova Petrópolis, enfim, Nova Petrópolis, na região aí de colonização germânica. Essa cidade também é uma região colonizada por imigrantes germânicos. Então ele propôs essa criação lá em 1895 desse seminário. Mas eu vou te mostrar um pouco mais da cidade. Tem um museu, tem a igreja logo, fica bem perto também do seminário. Eu estou aqui subindo essa rampinha, vamos dizer assim, que dá acesso ao Rio Caí, onde eu estava agora há pouco. E logo ali na frente já tem o núcleo urbano, só uma caminhadinha tu já está no seminário, no museu, na prefeitura, enfim, vários lugares que eu também quero te mostrar. Eu subi por esse acesso então e cheguei aqui onde tem um capitel ali adiante, e esse prédio histórico de 1935, erguido pelos citricultores aqui de Pareci Novo. São plantadores aí dos cítricos, os laranja, bergamota, limão, que é comum aqui nessa cidade esse cultivo, assim como a plantação de flores. Depois eu vou te falar mais um pouco sobre essa questão das flores, tem a ver com o seminário. E o seminário ele fica logo ali na frente, um pouco mais adiante, e a gente vai te mostrar ele daqui a pouquinho. Só dar uma caminhadinha, como eu estava te comentando. Mas ali nesse lugar, tu viu, tem uma van ali, tem um pessoal, fui conversar com eles ali. Tem um pessoal, uma produtora de vídeo aí gravando um conteúdo aí com os empreendedores que participam de um projeto aí para captação de investidores. Enfim, batemos um papo, conversei, fiquei sabendo o que estava acontecendo ali dentro, fiquei curioso, tinha uns equipamentos ali, dá uma olhada. Mas enfim, eu também peguei umas imagens então daquele capitel em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes, que fica então ali nas margens do Rio Caí, e também faz uma referência à imigração germânica que iniciou em 1824, fez anos ano passado, enfim. E os imigrantes germânicos depois vieram também aqui colonizar essa região. E aqui nesse terreno vazio tinha um prédio, uma casa antiga, do lado dessa outra, não tão antiga quanto aquela. Eu vi pelo Street View do Google Maps, Google Earth, enfim. Tem uma outra casa também um pouco mais antiga, e a sede da Sociedade Cultural Pareci Novo, uma data lá em cima de 1913. E infelizmente aquele prédio então caiu, desabou, demolido, enfim, talvez tivesse só a fachada. E eu vi pelo Street View, mas eu não tenho mais informações. Vamos ver se a gente consegue. Eu pretendo ali, como te disse, no museu também, trocar mais uma ideia, pegar algumas informações sobre a história, que eu peguei algumas coisas, a história do seminário. Mas a gente sempre tem algo mais para aprender, para poder te trazer desses lugares tão marcantes. Ali adiante tem a praça central aqui da região do núcleo urbano da cidade. Um pouco mais adiante tem uma rua coberta, e aqui tem já um prédio antes do seminário, que é uma propriedade particular
porque o seminário hoje ele pertence à prefeitura, então está se buscando, tem se buscado verbas aí para fazer o restauro completo dele, que começou, a gente tem acompanhado, já te mostrei, tá? Talvez quem nos acompanha já viu, que eu já tive aqui 2 vezes, em 2021 e 2023, acompanhando esse restauro. Eu amo o Parecer Novo, é o que está escrito aqui, isso aí pegou uma febre em todos os lugares. Bem interessante, né? Sabe? Bem cuidada a praça. E eu estava te comentando, ia passar um caminhão ali fazendo barulho, que eu acompanhei. Na realidade eu mostrei o lugar externamente e comentei que havia planos em 2021 de fazer um restauro. Em 2023 já tinha sido colocado um telhado para proteger, uma parte tinha desabado e parece que mais um pouco foi feito nesse 2025 que a gente vai trazer para ti. Ali do outro lado, inclusive, tem um estádio de futebol, um pequeno estádio com lance de arquibancada. Osório de Souza Nunes é o nome do estádio. Uma pequena casinha de bonecas na Praça Central, um detalhe interessante, curioso. E aqui tem a rua coberta, tem uma outra casinha aqui na frente. E lá adiante, o seminário do outro lado da rua, então, o Seminário São José. Eu vim então ali da praça, passei pela rua coberta e cheguei aqui até o pátio, vamos dizer assim, do seminário, que se tem acesso, é livre, e a gente pode ver toda essa imponência dessa construção, que ficou pronta em 1901, aquela primeira parte, aquele primeiro prédio que está ali, que depois eu vou te mostrar pela frente também. E essa segunda ala, então, só foi feita nos anos 1930, ficou pronta em 1931. Mas a história desse lugar, como te disse, começou em 1895, quando alguns alunos vieram, então, para esse lugar aqui, para Parecer Novo, se locaram em São Sebastião do Caí e vieram aqui para esse lugar onde tinha uma casa, sede da fazenda de José Inácio Teixeira, que dá nome àquela rua ali da frente. E eles vieram para essa casa e começaram então esse seminário, porque o padre Theodor Amsterdam, então, ele veio rezar uma missa aqui numa igreja que tinha na época. E ele se inspirou, olhou para esse lugar, essa região, e viu que aqui era um lugar interessante para fazer um seminário ou um colégio, não só de formação de religiosos, mas também de formação geral, de ensino, que era tão necessário naqueles anos ali, do começo da imigração, durante o século XIX. E aí se tem a ideia de fazer essa instituição que com o tempo foi ficando pequena, porque foi crescendo a quantidade de alunos. E aqui eu estou vendo já uma estrutura que acho que foi colocada recentemente. Tem aí um laguinho com umas flores, tem um banco aqui para tu sentar e admirar toda essa construção. Tem até uns peixinhos ali laranjados, acho que são carpas pequenas. Vou ficar te devendo se essa informação está totalmente correta. Aqui tem uma rampa de acesso para tu entrar. Não sei como é que tá para visitar lá dentro. Vou pegar essas informações agora, ver se consigo no museu. E aqui um pouquinho mais desse prédio, da parte que ainda não foi restaurado, que está, de certa forma, um pouco ainda danificado pela ação do tempo. O seminário acabou fechando em 2006, mas vamos devagar na história. Como eu te disse, então, o seminário ficou pequeno e em 1901, então, se inaugura esse prédio que está aqui na frente, essa primeira parte, que eu estou pegando ela de lado aqui. E na frente tem uma casa onde a gente chega, onde fica um museu municipal Delmar Pedro Fel. E aqui na frente, então, a gente já começa a ver
a fachada do seminário. E lá no fundo já tem a igreja de São José, por cima do muro aqui. Vou pegar mais um pouquinho da praça também. E o seminário aí de frente. Tem uma placa aqui com 2 etapas do restauro, uma que teria sido concluída em dezembro de 2022 e outra em dezembro de 2024. Uma lista de autoridades, começando com os presidentes da República, que estavam em 2022 e 2024. Não dá briga. Enfim, mas vamos pegar mais um pouquinho aqui então. Mas realmente é uma construção interessante, imponente, marcante não só para a cidade, mas para toda a região. Foi um lugar importante e formou diversas personalidades aí do Rio Grande do Sul. Tem até uns ninhos lá de marimbondo, talvez, uns pássaros. E aqui perto também não dá para deixar de citar esse coqueiro e umas araucárias, como sempre, presentes, sabe? Tipo da Serra Gaúcha, que a gente está ainda nos vales, né? Mas enfim, na beirada da Serra Gaúcha. Vamos ver se a gente dá uma olhada agora também no museu. E entre outras coisas tem uma maquete do Seminário de Pareci Novo aqui no museu, que tem um belíssimo acervo, tem alguns trajes aqui da banda, alguns livros também sobre a história sempre relacionada à imigração germânica. Alguns livros também que eu estava vendo aqui de contabilidade do Colégio São José, então, a gente chama de seminário, mas ele foi seminário durante um determinado período só. E aqui está ele na frente. Vou pegar mais umas imagens aí do Seminário São José. Um órgão aqui da década de 1920. Um órgão musical. E essa interessante e importante coleção de vestimentas dos padres jesuítas. O seminário foi proposto Theodor Amsterdam, mas é de um seminário jesuíta, da Ordem dos Jesuítas. Bem interessante também esse acervo. Mais outras peças do museu, a máquina de costura. E eu estava falando com o André que esse lugar aqui entrou água, é isso? Isso. Entrou água na enchente. Estava até me mostrando, estava falando com o André, que está me recebendo aqui, né? E me diz uma coisa, tem uma foto. Talvez vocês já tenham visto na internet, eu tinha visto alguma coisa, mas... Temos um registro, né, de algo na história do nosso município jamais havia ocorrido, né, que era a questão de ter ido até o 4º degrau ali. O 4º degrau ali, isso. Da entrada do nosso seminário, né, aonde tivemos também, né, aqui dentro do nosso museu, e... Mas salvamos os acervos. Conseguiram salvar o acervo a tempo, né? Não, e eu acho que tá falando que as rachaduras aqui no chão do piso, né? Piso relativamente moderno, claro, né? Para a estrutura, e os armários foram danificados pela água que entrou aqui. Não foi um momento fácil para ninguém. A foto ali dia 2 de maio, né, Andréia? Foi no dia 2. 2 de maio. Eu tô gravando aqui dia 29 de abril, vai completar um ano agora na próxima sexta-feira. Desse evento que nos marcou muito aqui em todo o Rio Grande do Sul, e aqui não foi diferente, está perto do Rio Caí. E aqui estava vendo uns álbuns, depois vou te contar uma história aí, da Citrus Flor, várias edições da Citrus Flor, começou a partir da emancipação do município, na década de 90, são várias edições, vai ter a próxima... 2026, desculpa. 2026 já é a 9ª edição. A 9ª edição. É a 9ª edição. E aqui, vamos pegar aqui, os vestidos das soberanas, né? Sim. É importante a feira dos produtos cítricos e da produção de flores, que tem uma história a ver com o seminário, né? Em cima nós temos os quadros, né? Os quadros das rainhas, das né? rainhas.
Inclusive da primeira edição ali, a rainha hoje ela é nossa secretária da Educação. Ah, sim, depois seguiu na carreira, hoje está na Secretaria de Educação. Exatamente. É importante registro da história recente que a gente estava comentando, né? E uma peça que me chamou a atenção foi esse equipamento para gerar energia elétrica, movendo essa manivela ali, né? Pode ser assim. E a mão, a pessoa girava aquilo, né? Girava os ímãs que passava a eletricidade para os fios de cobre. Bem interessante. Não sabe se onde era usado isso. Ei, André, sabes alguma coisa? Quem pertenceu? Na verdade, havia uma central, digamos assim, na época, que era um local na própria casa. Digamos que aqui era a casa aonde se tinha, porque não eram todos, né, locais que haviam. Tanto que na época, aí nós temos ali os lampiões, né? Sim. Que onde não havia esse equipamento... Se usava lampiões, claro. Se usava os lampiões. Sim, provavelmente aquilo se usava, esse equipamento era residencial, o pessoal tinha na casa para gerar essa energia. E vamos usar o termo assim, digamos que as grandes fazendas apenas havia. Sim, né? Propriedades maiores, claro. Propriedades bem maiores. Então não era como hoje que há, digamos, uma RGE, Sim, claro, não tinha distribuição de energia. Então... Mas já tinha a possibilidade de gerar essa energia para uso doméstico. Então naquela fazenda, digamos, vamos usar esse termo, havia energia, porque havia o equipamento. Sim, havia equipamentos, que devia ter um custo, né? Algumas pessoas só tinham... da época... algumas pessoas só tinham condições, então não tinha condições de ter esses equipamentos. Né? Equipamentos que da época eram super modernos, né? E talvez caros. Com certeza. E aqui uma cadeira de dentista antiga, né? O equipamento e a cadeira de dentista, né? Essa cadeira ela era usada no seminário. No seminário. No seminário. Vinha um dentista na época de São Sebastião do Caí. Atendeu os seminaristas. E eles tinham o equipamento lá para o dentista vir e utilizar isso. Exatamente. Tanto que na área da saúde, não só a bucal como né, no geral, havia todo um preparo também de enfermaria. Sim. Né? Então havia aqui no museu também tipo uma cama hospitalar, alguns itens que se referem à saúde, mas pelo nosso espaço ser um espaço pequeno, a gente optou então em não ter cama, porque não ia o pessoal caber tudo. Poder já não é muito espaço para se poder caminhar e olhar, né? Ficou pela dentista. A cadeira do dentista ficou. Tá, ok. Obrigado, André, pela sua contribuição aí, para explicar um pouco mais aí pra gente. A gente está aqui para isso. Valeu, obrigado. Nada. Bem interessante essa visita do museu, pegando mais informações, troquei mais uma ideia com a Andréia aí. Subimos os degraus então da escada. E a enchente chegou no 4º degrau, então. E aqui a gente vê umas janelas já mais restauradas um pouco. Tem 3 salas lá dentro que estão restauradas já. É claro que ainda falta muita coisa. Foi uma segunda etapa. Já se está buscando verbas para uma 3ª etapa para seguir nesse processo de restauro. E aqui a gente já está na lateral do seminário. Vamos dar uma volta nele. Tem uma imagem aqui de São José. Vamos mostrar mais do prédio. Enquanto a gente vai te contando aí mais histórias. A gente consegue pegar um pouquinho dentro essa parte que não está restaurada. E lá no fundo tem a igreja São José. Você consegue dar uma olhada depois lá. E a gente até se estendeu, conversou um pouco mais com o André, como eu estava te dizendo. E agora a gente vai dar uma passada
aqui por trás, tá? Dá para visitar, eu confirmei com ela, dá para ver alguma coisa aqui atrás, tá? Ainda tem muito trabalho pela frente. Ela estava falando aí que a igreja, a capela, que é muito bonita, mas está numa situação complicada. A capela que fica aqui dentro do seminário, que, pelo que eu vi, seminário ele foi durante algum tempo, a maior parte seria um noviciado para formar noviços, né? Uma etapa aí da carreira religiosa, mas também tinha aulas regulares para outros meninos, era um colégio só masculino. E aqui na frente tem uma piscina, não sei se eu vou conseguir depois chegar mais ali perto, que os padres usavam, uma piscina de uma forma antiga, que já existia esse reservatório, talvez fosse uma cisterna. Esse é um detalhe que eu não vi, estou deduzindo só, que era um reservatório de água antigo, que teria pertencido até à fazenda José Inácio Teixeira, já existia. E aí eu vi uma história, até devia ter confirmado ali com a Andréia, que não sabia como esvaziar ele. Está lá no fundo, lá, esse reservatório. E aí se viu que tinha um tampão lá, que podia tirar o tampão e esvaziar todo ele. E essa dica foi dada para um escravizado dessa fazenda, ou ex-escravizado, que a escravatura já tinha sido abolida nos anos 1890. E ali do lado, eu não vou conseguir acessar, porque tem uma cerca aqui impedindo a passagem para manter esses lugares. A gente pode circular por aqui, né, pelo seminário, e ali não dá para chegar, talvez com uma visita guiada, com algum guia, alguma coisa assim, se possa ver os lugares que eu já vi em vídeos aí, que é onde os padres, os seminaristas, enfim, se trocavam para se banhar na piscina. Foi transformada numa piscina, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei aí. Enfim, é uma história muito longa, interessante aqui. E eu tô vendo, eu não sei se eu vou colher, mas eu fiquei olhando, achei que era uma flor. Não, é carambola, um pé de carambola. Eu vou deixar aqui tão maduros, podia pegar um, mas eu teria que pedir para o pessoal se a gente pode colher uma fruta bem interessante. E eu conheci quando era pequeno num hospital onde meu pai trabalhava com as freiras. Eu lembrei essa memória da infância. E aliás, estou te devendo uma história da minha participação aqui nesse seminário, já vou te contar. Mas achei bem interessante. Aí as surpresas do caminho, tem mais estruturas aqui também, bem interessantes, que estão aqui atrás desse prédio, como te disse, com uma história interessante. Essa parte que já foi feita então já em 1931, ele teve o seu auge ao longo dos anos 1930, 40 e 50, e funcionou até como uma escola mesmo, até 1968. E tem essa cerca aqui dividindo os espaços, porque aqui do outro lado é uma propriedade particular. Eu já comentei em outros vídeos, que uma vez aqui falei com a Cláudia, ela não está aqui, eu acabei não agendando. Tinha acho que um funcionário dela, o Anderson aqui, perguntei se dá para comer uma carambola. Ele disse, não, pode pegar. E acabei comendo uma carambola. Mas enfim, é um espaço interessante, tem trilhas, tem que voltar aqui para conversar mais, contar mais histórias. Eu usufruí também dessas trilhas que tem ali atrás para tu caminhar. E ele comentou que agora dia 18 de maio vai ter um passeio de din-din que você vai fazer, vamos ver se a gente se encontra por aqui. Para circular e conhecer esses lugares, tudo. E a outra vez eles ficaram um dia inteiro levando o pessoal para conhecer. Realmente tem muito interesse de conhecer esse espaço. Como te falei, então aqui são outras estruturas, então do outro lado da cerca. Algumas estão em ruínas ali, que teriam pertencido então à família dos Teixeiras, inclusive onde residiam escravizados quando o padre Theodor Amsterdam chegou aqui. Na realidade, residiam já ex-escravizados, que a Andrea estava falando que continuaram por aqui, tá? E tem esse outro prédio que também, onde teria começado
no seminário. E eu vou te lembrar para tu curtir, compartilhar esse vídeo, e na descrição dele eu coloco links onde tu pode comprar desde passeios saindo de Porto Alegre, ingressos para atrações turísticas, pode comprar pacotes de viagem, pode reservar o teu hotel, comprar passagens aéreas, alugar teu carro, enfim, uma série de situações. Também pode entrar em contato conosco que a gente pode montar um roteiro especial para ti. E aí tu acaba ajudando na causa, né? Porque se tu comprar tudo isso pelos nossos links, é claro que a gente ganha uma participação, a gente está se dedicando integralmente à produção de conteúdo para ti. Mas em outros tempos, eu já te comentei em outros conteúdos, aí eu tive uma carreira de engenheiro da área ambiental. E, inclusive, eu dei uma palestra dentro do seminário. Não sei exatamente aqui, ou foi nos prédios da frente, eu não estou lembrado, eu acho que foi no prédio principal lá do seminário. Parece novo, porque na época, nós estamos falando de 2002, na Citrus Flor. E aí veio a história que eu disse que eu ia te comentar, que eu estava mostrando ali as diversas edições da Citrus Flor, e eu tentei ver se não tinha uma foto minha lá, e eu comentei com a Andréia, e ela ficou de pesquisar, ver se não tem foto dessa palestra que fez parte da terceira Citrus Flor, se eu não estou enganado, que foi em 2002. E, enfim, uma colega indicou e eu vim dar, então, essa palestra sobre a questão ambiental nos municípios, nas empresas, de maneira geral, para o público em geral, os procedimentos que tinham que fazer, de licenciamento, de legislação ambiental, enfim. Então, eu tive uma história particular em uma etapa da trajetória desse lugar aqui emblemático, que é o Seminário São José. A igreja que também faz homenagem a São José, é uma estátua dele ali, está fechada. Vou ficar te devendo dessa vez. Tem um vídeo mais antigo que eu entrei dentro da igreja, mostrei imagens dentro dela. Ela foi erguida em 1945, tem a data aqui de 31 de dezembro de 1945, e logo ali à frente está o seminário, é bem perto daqui. Mas eu vou ficar te devendo, infelizmente, as imagens lá de dentro. Tinha que falar com o pessoal ali da Secretaria de Turismo, casa do produtor, que fica do outro lado da praça aqui. Eu fui ali, agora há pouco, já está quase perto do meio-dia. Tinha uma série de pessoas em roda ali, eu vi que se tratava de uma reunião. Eu não quis interromper. Vai ficar para uma próxima, tem que voltar a falar com a Cláudia, falar melhor com a Andréia, fez umas boas amizades aí. Enfim, para contar mais desse lugar, ainda tem muitos capítulos pela frente, porque esse restauro só teve 2 etapas, vai ter mais. Como te disse, desse prédio marcante, que teve então seu auge até os anos 1960. Mas os tempos foram mudando, né? E ainda tem pessoas, como disse, muitas pessoas que têm um vínculo com o seminário, que deram seu depoimento em um documentário. Teria que fazer um documentário, mas foi feito um documentário bem produzido para o pessoal daqui, com apoio aí da Lei Paulo Gustavo, de incentivo à cultura. Belíssimo. Eu vou deixar o link na descrição, onde várias pessoas que passaram por aqui deram seu depoimento. O pessoal daqui também, a figura da Cláudia, o pessoal que trabalhou ou estava trabalhando no restauro até 2024, agora tem uma etapa de captação de recursos e projeto para nova etapa. Enfim, e foi inclusive apresentado aqui na frente esse audiovisual, esse documentário, na realidade, de 1 hora de duração, documentário do tipo com vários depoimentos, também de historiadores, o Felipe Combrão, que escreveu boa parte daqueles livros que eu te mostrei ali no museu, escreveu muito sobre a imigração germânica, deu uma série de depoimentos, alguns esclarecimentos sobre a história, contexto total. Enfim, aí teve essa história do seminário, então acabou, de certa forma, terminando uma primeira etapa do seu auge, talvez como instituição religiosa, de formação de religiosos e outras formações, em 1968, quando se decide transferir essa atividade de seminário, então, lá para as estações do Colégio Anchieta, em Porto Alegre, porque pertence aos jesuítas, enfim.
E aqui ficaram alguns padres que moravam aqui, porque na realidade eles faziam muitas atividades aqui. Se produzia uma grande quantidade de alimentos em hortas, fruticultura, flores também. Tinha um cultivo de flores importante que foi para essa cidade. E, inclusive, um dos depoimentos, o pessoal comenta que o Alvício Miller, inclusive tem um depoimento da filha dele, contando que ele foi um dos que às vezes dava uma escapada, podia ir lá para o cemitério, não desculpa, quer rezar para os mortos, enfim, para observar as flores, qual aquelas que melhor se adaptavam, que eram mais longas, assim, qual aquelas que seria interessante cultivar, aprender um pouco mais sobre o cultivo de flores, e começou a fazer aqui no seminário também, que produzia tudo para o seu consumo próprio, mas também às vezes se vendia algumas coisas. Então era uma série de atividades que se faziam aqui. E o Alvício Miller, ele fazia essas atividades aqui de floricultura e acabou depois saindo e montando uma primeira floricultura do município. E quem trabalhava com ele era o Delmar Fel, que dá nome ao museu, que depois também fez a sua própria floricultura. E, bom, a história nesse paralelo, a história do seminário seguiu, daqui a pouquinho eu vou voltar no Delmar Fel. Aí é que está. Porque o seminário passou então a ser praticamente um lar de alguns irmãos idosos, continuaram aqui dos anos 70, 80, tem uns registros dessa etapa aí. E até que o município se emancipou em 1992, e aí os jesuítas acabaram optando por sair daqui e vender o prédio para particulares, né? Tirar esses outros irmãos, foram para outros lugares. Então a instituição religiosa não queria mais manter esse lugar, né? Queria centralizar talvez essas pessoas no lugar, já tinha atividade de seminário se encerrado, e acaba vendendo então para o Delmar Pedro Fel. Então, te comentei, ele acaba adquirindo, ele prospera na atividade de floricultura, acaba adquirindo, inclusive a filha dele também faz um depoimento, documentário. Então o pessoal aí, se eu estiver falando, estou sintetizando aí, se eu estiver falando alguma coisa que não está correta, por favor, o espaço está aberto para as correções, devidas correções. Mas ele adquire, então, nos anos 90, começa a ser realizadas aqui para algumas atividades comerciais, de serviços, inclusive órgãos da prefeitura vieram para essas paredes aqui. Inclusive foi feito esse seminário, então, que veio dar palestra, eu acho que foi aqui dentro, mas talvez seja em outro prédio, eu não me recordo, vamos ver agora esse registro que a Andréia pode nos conseguir aí. Enfim, essa história então tem esse último capítulo, ou penúltimo capítulo, que é essas atividades então comerciais, e esse terreno então pertenceu ao Delmar Fel, e depois ele acaba dividindo e vendendo a parte do fundo, que tudo pertenceu ao seminário, essas trilhas, a piscina, que seria uma cisterna, que abastecia, e as pessoas tomavam banho também, isso era comum antigamente, não tinha piscina, tinha cisterna que abastecia de água da chuva, a antiga fazenda e depois o seminário, e as pessoas, os padres, acabaram tomando banho também ali. O Delmar acaba depois dividindo a propriedade, vendendo a parte do fundo para a família que hoje tem relação aí com a Cláudia, não sei detalhes, enfim. Ele continuou aqui com a propriedade, até que em 2006, então, o município adquire esse lugar, e aí se começa um processo de busca do tombamento junto ao patrimônio histórico, que acaba ocorrendo em 2013. E a partir daí a manutenção começa a não ser, se fazer qualquer reforma, qualquer manutenção, é preciso ter os critérios adotados pelo patrimônio histórico. Já não se pode fazer simplesmente reforma, tem que se fazer restauros, ou a reforma tem que obedecer ao que era originalmente. Aí se opta por tirar primeiramente as atividades aqui do seminário, ou desse prédio, que ficou então fechado à mercê do tempo, ao longo desses últimos anos, até que se começou logo, mas passou alguns anos, isso tudo, às vezes é uma série de dificuldades, até que em 2018 começam os projetos para restauro, e aí se faz a primeira etapa do restauro,
ali nos anos 2020, 2021, foi concluída em 2022, que eu te mostrei a placa, e uma segunda etapa aí que foi concluída no final de 2024 e já está se buscando verbas, recursos e iniciativas para a terceira etapa, então, de restauro. São várias etapas, tem muito ainda por se fazer, mas a gente já fica aqui acompanhando mais uma vez e já fica aqui na expectativa de ir ajudando, de certa forma, aí, nem que seja fazendo esse vídeo, a divulgar esse trabalho e já fica, de certa forma, contribuindo, então, para que siga esse restauro, para que esse lugar venha se tornar um lugar mais interessante, marcante do que ele foi, do que ele é e do que ainda pode ser, com histórias para contar, com um lugar aí para ser um espaço talvez cultural, algumas outras atividades, enfim, que se valorize essa história e todo esse belíssimo patrimônio histórico aqui de Pareci Novo. Já sabe, né? Curte, compartilha esse vídeo, segue no Instagram, te inscreve no nosso canal do YouTube, porque eu ainda tenho muito mais para ti. Vamos junto!